É sempre muito gratificante estar aqui conversando com vocês sobre o nosso glorioso 737-200, o carinhosamente chamado de Breguinha. À medida que a gente vai envelhecendo, tudo parece que foi ontem que aconteceu, e no entanto lá já se vão 40 anos, no momento em que a minha turma, éramos ainda praticamente garotos, saídos de aviação como o DC-3, o Avro e o FH-227B. Então essa transição do turbo-hélice para o jato foi uma coisa muito marcante, porque ela vinha acompanhada de uma série de novidades. Por exemplo, a velocidade do avião, que nos obrigava a trabalhar sempre andando na frente do mesmo. Tínhamos que ter muita antecipação para isso, era uma das primeiras novidades. A aceleração e a desaceleração do avião também, completamente diferente da aviação a hélice. Ele nos apresentou uma série de novidades, como o Gravel Protect Switch, que impedia a ingestão de objetos sobre a pista, já que ele estava planejado e projetado para operar em pistas bastante rudimentares. Nesse aspecto, nos fez conhecer também o interior do Brasil. Nós passamos, além de operar nas principais pistas, nos aeroportos brasileiros, passamos a conhecer lugares como Imperatriz, Marabá, Ilhéus, Montes Claros. Isso tudo nos fez acrescentou à nossa formação um conhecimento muito bom de Brasil. Passamos a conhecer bastante o interior do país. O Boeing 737-200 no Brasil, ele veio na esteira dos primeiros jatos domésticos, que eram o Caravelle e o Bacon 11, que serviram muito bem ao Brasil, mas não tiveram uma vida muito longa, tanto no Brasil quanto fora daqui. Os primeiros chegaram em 69 na mão da VASP, e em 74 vieram os da Cruzeiro e da Varig. Tá? Era um avião muito robusto, tá? E que puxou na sequência a família DC-9 da McDonnell Douglas, que depois virou Boeing e acabou também, sendo que o 737 está em produção até hoje. Ele era um avião simples de voar, muito bom, zero eletrônica comparado com a geração atual, tá? E muita coisa mudou quando saiu a série 300, que abriu o caminho praticamente para essa geração atual que nós temos no Brasil. Ele tinha um motor robusto, muito simples, muito forte. Tá? O reverso dele era espetacular para operação em pista molhada ou pista curta. E foi uma escola para a minha geração e para outras gerações que vieram. Eu, por exemplo, saí comandante na Cruzeiro do Sul, tive grandes mestres como Mesquita, Peluso e outros aviadores que eu voei.
E ele foi um símbolo do final da aviação romântica. Hoje é uma coisa muito técnica e um pouquinho sem graça. Eu voei 14 anos na família 737 e hoje é bom você ver que ele ainda está em operação no mundo. Fizeram 1.100 aviões e ainda existem aproximadamente 70 em operação. Curiosamente, um lugar que tem muitos deles em operação nos dias de hoje é o Canadá, com companhias como a Air Inuit, Nolinor e outras, que operam naquelas áreas remotas do Canadá, que você não tem condição de botar um avião mais moderno sem a robustez do velho 737-200. Que à medida que vai ficando velho, eles vão apenas botando reforços estruturais que a gente chamava carinhosamente de bacalhau. Tá? A Globo, nos anos 80, teve uma novela chamada Brega e Chique, que terminou virando uma brincadeira na aviação, que dividiu o 737-200 era o Brega e o Chique era o trezentinho. Tá? Mas basicamente é isso aí, era uma aviação que hoje não tem mais. O motor, apesar de ser muito bom, era um motor que consumia muito combustível. E o barulho dele, apesar de incomodar quem estava do lado de fora, era uma sinfonia para quem estava do lado de dentro. Foi o primeiro grande avião que eu voei. Saí da cabine do Seneca 2, direto para a cabine do 737-200. E eu costumava dizer que era um trator, um avião forte, um avião robusto, um avião que aguentava essas intempéries das pistas do Brasil, do clima do nosso país, né, essas mudanças de clima que nós temos, né, que o país é praticamente um continente. Ele operava de norte a sul sem a menor problema. E para mim uma grande particularidade, assim, uma lembrança que eu tenho deste avião, né, uma das coisas que eu lembro muito deste avião, foi uma particularidade minha, é claro, foi depois de ter terminado o simulador, que apesar da gente fazer o treinamento no simulador, treinar as manobras, aquela coisa toda, no simulador a gente se preocupa com executar a manobra corretamente, né, com o aprendizado, aprender a manobra, executar com perfeição, o próprio aprendizado, né? Porém, é simulador, a gente sabe que ali você pode errar, você tem a condição do erro, você tem a oportunidade do erro. E quando você vai realmente para o voo, você não tem oportunidade de erro, você não tem a opção do erro, né? No voo real você tem que voar o avião, você tem que fazer a manobra corretamente. Pois bem, eu recém-checado no simulador, fui para o meu primeiro voo de copiloto. Na minha primeira decolagem do avião, acostumado com o voo do Seneca, né, que nós decolávamos por razão de subida, botava ali 500 pés de razão de subida, que é uma razão pequena, uma coisa muito pequena. Fui decolar com o 37-200 e a gente decola em razão, em pitch de subida, né, que são 15 graus de pitch. Aquilo para mim foi uma coisa monstruosa, botar aquele pitch 15 e ele dava a razão que quisesse, dependendo de fatores de peso, de temperatura, de vento, de tudo. O pitch 15 dava lá 2.500 pés por minuto e coisa. A impressão que eu tinha é que o avião ia estolar, que o avião ia perder a sustentação, ia cair, sabe? Eu fiquei assim impressionado com a potência, com a força daquele avião, com a capacidade daquele avião. Foi uma coisa assim que me marcou muito, muito, quando a primeira impressão que eu tive com o avião, meu primeiro contato real com o avião, meu primeiro momento com o avião foi assim, uma impressão muito, muito satisfatória, muito gostosa. E depois a minha convivência com o avião foi muito boa, foi uma relação de amor com o avião, foi assim, o primeiro grande avião que eu voei. E
é um avião que eu nunca vou esquecer. É um avião escola. O pouco que eu sei de aviação eu aprendi ali. O avião era todo analógico, nós voávamos fazendo cruzamento de radiais, setando o VOR, setando o NDB. Então, assim, era uma aviação muito, muito, muito pé e mão, que a gente chama. Muito pé e mão. Você tinha que voar realmente o avião, você tinha que estar integrado com o avião. Era um avião fantástico, um avião que deixou muita saudade. O 37-200, o Breguinha, né, o saudoso Breguinha. Eu sinto muita saudade. Claro que as coisas evoluem. Hoje vou um avião bem mais moderno. Me sinto muito satisfeito no avião que eu vou, porque a tecnologia a gente tem que acompanhar. Mas com certeza o 37-200 ficou no meu coração e vai ficar. Enquanto eu existir, ele vai estar sempre nas minhas boas lembranças. O grande Breca.